663 mil pessoas compõem a população carcerária em celas físicas no Brasil. Se consideradas também as pessoas em prisão domiciliar ou em monitoramento eletrônico, o número sobe para 800 mil. Esses dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, e relativos ao primeiro semestre de 2024. Desse número, 96% são homens, e se somados, os pretos e pardos são 63% das pessoas encarceradas. O Brasil é um dos maiores países em número de presidiários, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Isso acarreta em uma superlotação. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, há um total de 488 mil vagas sendo ocupadas por uma população prisional de 663 mil pessoas, ou seja, uma superlotação de 32%. Quando falamos em ressocialização, estamos falando do processo de reintegração social de pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade. Na teoria, a ressocialização é um direito garantido por lei e parte fundamental da execução penal. O objetivo é permitir que a pessoa volte para a sociedade de maneira digna, com acesso a trabalho, educação e convivência cidadã. Mas será que isso acontece mesmo? Na prática, a realidade é muito mais desafiadora. A superlotação, a falta de políticas públicas efetivas e o preconceito tornam a ressocialização uma tarefa difícil. De acordo com o Ministério da Justiça, apenas 18% dos presos em regime fechado têm acesso a atividades educacionais e somente 23% têm acesso ao trabalho. Além disso, egressos do sistema prisional enfrentam altas taxas de desemprego e estigmatização social, dificultando a quebra do ciclo de reincidência criminal. A nossa legislação prevê mecanismos para garantir a ressocialização. A Lei de Execução Penal estabelece que o Estado tem o dever de oferecer assistência educacional, laboral e social para as pessoas presas e egressas. Mas como recolocar um ex-presidiário ou presidiária numa sociedade em que circulam discursos como bandido bom é bandido morto? Como ressocializar alguém que foi descartado pelo mercado, já que não traz o devido retorno financeiro social? Pensar na recolocação da comunidade carcerária não é algo simples. Muitas questões estão envolvidas com esse processo, como a oferta de trabalho, apoio psicológico, acolhimento social, entre outros pontos que podem influenciar no círculo vicioso do crime. Com essas reflexões e questionamentos, esbarramos em algumas perguntas. É possível ressocializar um ex-presidiário? Será que a nossa sociedade e a justiça conseguem cumprir esse dever? São essas perguntas que nortearam a conversa da nossa jornalista Ítana Santos, que retorna ao podcast Ciência ao Pé do Ouvido para falar com a professora do Instituto de Ciências Sociais daqui da UFO, Débora Regina Pastana, que coordena um grupo de estudos sobre violência e é docente no programa de pós-graduação em Direito Público, ambos na UFO. Ela é graduada em Direito, mestra e doutora em Sociologia. Eu sou Túlio Daniel. E eu sou Dielen Borges. Nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Seja bem-vinda de volta, Ítana, e conta pra gente como é que foi produzir esse episódio e o que mudou depois da sua entrevista com a Débora, né? O papo caminhou pro que você imaginava quando estava produzindo? Oi, Túlio. Oi, Dielen. Tô de volta num tema totalmente diferente dessa vez, né? Comecei o ano falando de carnaval, estou aqui agora em ressocialização de ex-presidiários. E eu confesso que o papo com a professora, ele quase que me deixou sem rumo, né? Todas essas questões que vocês fizeram no início do nosso episódio foram questões que eu saí com caixinhas abertas ainda depois do nosso papo, né? Eu fiquei até com medo, até comentei com alguns colegas, de que quase que ela derrubou a minha pauta, porque uma das primeiras respostas que a gente está falando sobre ressocialização, ela fala assim, mas será que existe ressocialização mesmo? Que ela é algo real ou é um ideal apenas? Será que a gente consegue, as coisas que fazem funcionam? E na conversa, assim, óbvio que a gente não pode deixar de fazer algumas ações, mas elas não são muito efetivas, né? Dos exemplos é que a gente oferta alguns cursos de profissionalização para esses ex-presidiários, mas a gente tem uma política pública, ações governamentais que garantem que eles vão ter esses empregos depois, porque a gente sabe que esse pessoal sai do presídio todo cheio de estigmas, né? Quem vai querer contratar um ex-presidiário?
E ela falou outras coisas muito interessantes também para mim, que eu anotei algumas que eu fico me perguntando, que ela fala que o cárcere é um projeto político institucional, que o mercado ele usa os presídios para descarte de pessoas humanas que não servem para eles. Por exemplo, ela até falou para mim no episódio, né, que existe na nossa Constituição 1.500 crimes. Mas hoje em dia, praticamente 20 deles são julgados. As condenações que nós temos são de 20 crimes. E o que acontece? A gente tem várias pessoas presas por roubos e furtos, ao invés de pessoas que exerceram práticas de escravidão, sabe? Colocaram pessoas em situação de escravidão. Mas por quê? Compensa muito mais para o mercado eu prender pessoas que fazem roubos e furtos, porque elas não geram tanta renda para o mercado, quanto alguém que conseguiu colocar alguém numa situação de escravidão. Porque normalmente essa pessoa já é um fazendeiro, já é um dono de uma indústria, de um comércio, coisa grande, que faz o dinheiro circular. Então eu fiquei muito pensando nisso mesmo, como a gente usa esse espaço para descartar pessoas que não geram tantas riquezas, tanto uso para o mercado. Como a gente sabe, né? Muitas das pessoas que estão presas são pretos, pobres, pessoas que não têm essa geração de renda para nós. Então eu fiquei muito apegada sobre esses dois pontos, sobre ser um descarte humano e também se realmente existe a ressocialização, se a gente não está só no ideal, faz isso, esse curso, ele vai sair com essas capacitações, mas a gente não consegue colocar essa pessoa de volta. E o mais legal também do que ela me falou, não que ela seja contra os presídios, ela também defende isso, porque tem crimes que não tem como você continuar com a pessoa em circulação. Mas faz sentido total para todos os crimes que a gente tem prender uma pessoa para ela aprender a viver em sociedade? Faz sentido você privar ela do convívio social para ela aprender a ser sociedade? Então, ficam esses questionamentos na nossa conversa. São questões bem importantes que a gente vai ouvir agora na entrevista. Mas só pegando um gancho no que você falou, né, que você participou, Ítana, do podcast sobre carnaval e agora retorna com esse tema, a gente vê a importância da pesquisa científica. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast sobre ciência. E quando nós produzimos um programa como esse dentro da universidade, em que nós temos as 8 grandes áreas do conhecimento, cursos tão variados, a gente vê como que tem pesquisa científica nas diversas áreas. Então, desde uma área que aborda a cultura e como que a cultura traz questões sociais, como o carnaval, além de que se divertir é importante. Mas também, olha só, a UFO tem pesquisas científicas, além dos projetos de extensão, sobre a questão carcerária. Então, é só pensando nessa amplitude que é fazer pesquisa dentro da universidade. E, Jelen, ambos os pesquisadores que eu entrevistei, tanto nesse episódio do carnaval quanto nesse de ressocialização, eles batem muito na tecla da importância da universidade dentro desses espaços, principalmente para ouvir esses povos. Eu lembro que lá no carnaval, o professor Jarbas e o Eduardo falaram que nem toda cultura, toda informação cultural, na verdade, ela é produzida dentro da universidade, às vezes ela vem de fora, porque a gente precisa ouvir essas pessoas que vivem essas culturas. E a professora Débora também falou, sabe, que às vezes para a gente conseguir ressocializar essas pessoas, não é a universidade criando programas e outras ações. Às vezes a universidade só precisa estar lá dentro para ouvir, para entender. Ela até comentou de um projeto de um professor, se eu não me engano, Alvino Augusto de Sá, que é da USP, no final do episódio ela comenta, da nossa entrevista, quer dizer, que ele é um professor de direito, se eu não me engano, ele levava os estudantes para dentro dos presídios só para ouvir. Não fazia nada, era só para ouvir, porque aí eles têm noção do que aquelas pessoas passam, sabe? Para poder aplicar melhor as leis, fazer as suas ações. Então, é legal pensar nesses 2 episódios, por mais que eles tenham temas diferentes, mas como todos esses pesquisadores se propõem a estar nesses ambientes para poder ouvir, sabe? A gente colocar a universidade, a pesquisa, a academia à disposição da sociedade. Bom, e nós, jornalistas, juntamente com os pesquisadores, estamos aqui para fazer divulgação científica de interesse público. Então, vamos ouvir a entrevista. Débora, muito obrigada então por ter aceito o nosso convite para o nosso podcast episódio de hoje. Antes de entrarmos no nosso assunto, por favor, eu queria que você começasse se apresentando ao nosso ouvinte, falando um pouco da sua trajetória de formação, atuação e a sua área de pesquisa. Tá certo, bom dia, Ítana. Obrigado pelo convite, eu acho muito bacana esse projeto da UFO e estou feliz em participar. Eu me chamo Débora Regina Pastana, sou professora do Instituto de Ciências Sociais e também dou aula no mestrado do Direito da FADIR, sou professora permanente lá no programa
de pós-graduação em Direito. A minha formação é, assim, interdisciplinar, né? Eu sou formada em Direito pela Unesp, no campus de Franca, campus esse que hoje, né, me abriga no meu pós-doutorado. Eu estou licenciada nesse momento fazendo pós-doutorado aqui na Unesp de Franca. E eu fiz o meu mestrado, meu doutorado em Sociologia na Unesp de Araraquara. A Unesp é um campus descentralizado, espalhado pelo estado de São Paulo. Então, sou filha, né, da Unesp e já transitei por alguns espaços dessa universidade. E eu entrei na UFO em 2009. Ingressei no Instituto de Ciências Sociais e estou, então, há quase 16 anos na UFO, uma alegria para mim. Antes de entrarmos, então, no nosso tema principal, que é sobre a ressocialização de ex-presidiários, eu queria refletir primeiro sobre a justiça penal no nosso país e essa população carcerária. Quais são os problemas que a gente tem com esse processo de aprisionamento aqui no Brasil? Como são os nossos presídios, que a gente sabe que são condições subhumanas, muitos deles, e o perfil dessa população carcerária? Esse é um tema muito caro para mim, né? Assim, quase toda a minha vida acadêmica foi voltada a estudar criminologia. Então, eu já faço aqui uma ressalva de que eu estou partindo do olhar criminológico, tá? Para responder as tuas questões acerca do cárcere, é um tema central, né, na discussão criminológica, e eu faço isso também a partir de uma perspectiva teórica muito particular, que é a criminologia crítica. Como o próprio nome diz, né, a criminologia crítica, ela tem uma especial atenção crítica mesmo às instituições de controle. E dentro dessas instituições de controle, o sistema de justiça, né, embora as forças de segurança também sejam objeto, né, da nossa análise, mas o sistema de justiça é uma das instituições mais importantes, né, que a gente observa. E o Brasil, embora não seja uma particularidade brasileira, tá, mas o Brasil segue, né, uma tendência, eu digo que é hegemônica em praticamente todo o Ocidente, de hiperencarceramento. Hoje a gente fala, né, do grande encarceramento, do encarceramento em massa. Eu fiz uma pesquisa em 2019 na Argentina, eu fui para lá para fazer meu primeiro pós-doutorado, para fazer uma comparação, inclusive, né, entre o sistema prisional brasileiro e o sistema prisional argentino, e eu pude observar muitas semelhanças, né, embora eles não estejam tão acelerados no processo de encarceramento, mas já possuem, né, uma população considerável. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. São mais de 850 mil pessoas presas ou com alguma restrição de liberdade. É um número muito alto se a gente for comparar com a mesma taxa de encarceramento do começo do século, por exemplo. Em 20 anos, nós crescemos essa taxa de forma muito acelerada. Então, isso denota também, né, uma política de assimilação de uma população que é considerada redundante. O encarceramento hoje, infelizmente, ele não tem um papel de prevenção ou de diminuição das práticas criminais, né? Ele tem um outro papel dentro dessa sociedade de exclusão, né? O encarceramento é também um lugar de banimento, é um lugar de acumulação de indesejáveis, né? Na Argentina, por exemplo, eles usam uma expressão que eu gosto muito, que é prisão-depósito. Eles usam essa expressão para falar do cárcere. São prisões-depósitos, lugares de depositar pessoas redundantes, né? E aqui também já explicando que redundância é essa, né? Uma redundância econômica mesmo, né? São os indesejáveis do mercado, são as pessoas redundantes do mercado. Nós encarceramos majoritariamente a população pobre, né? A gente inclusive usa uma outra expressão que é a criminalização da miséria. Nós encarceramos majoritariamente pessoas jovens, pessoas pardas e negras e pobres. Então esse é o retrato do cárcere brasileiro e, de certa maneira, o cárcere de praticamente todo o Ocidente. É uma pena mesmo que a gente tenha estigmas tão claros assim do perfil dessa população carcerária e bem forte mesmo pensar que é um lugar que a gente está usando como depósito humano, assim. Pessoas que a gente deveria estar usando para o nosso mercado, estamos descartando-as.
Hoje, como que acontece essa ressocialização de ex-presidiários? Quais são os órgãos, os grupos envolvidos nesse processo? E se esse é um processo que começa apenas após eles cumprirem a pena ou já começa dentro dos presídios mesmo? Então, Ítana, não é uma pena, né, essa situação. Isso é uma injustiça social. A gente sempre tem que pensar que isso não é uma fatalidade, isso não é esse contexto, né, de hiperencarceramento, de criminalização da miséria, é um projeto. Não é uma fatalidade, não é algo que acontece a despeito dos interesses políticos e econômicos. Ao contrário, na verdade, inclusive Achille Mbembe, que é um autor decolonial, tem sido bastante discutido na academia, ele usa a expressão necropolítica, política de morte, e uma das questões mais centrais para o Achille Mbembe é o cárcere. Ele chama o cárcere de nova colônia do capitalismo tardio, assim como outros espaços de exclusão que ele também analisa nesse necropolítica. Eu acho muito importante a gente ter muita clareza de que esse estado de coisas, que inclusive o direito já chamou de estado de coisas inconstitucional, que aconteceu, né, há alguns anos, salvo engano, foi o PSOL que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre os cárceres brasileiros. E, ao final, o resultado foi o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, declarando nessa ação que nós tínhamos um estado de coisas inconstitucional nos nossos cárceres. Então, a gente já tem até nome para dar para essa situação dantesca. Esse estado de coisas inconstitucional não é uma fatalidade, não é um acontecimento, é um projeto. É uma política de morte declarada, né? E acho isso bastante relevante, inclusive para que eu possa adentrar na discussão específica, né, do nosso encontro hoje, que é a ressocialização. Como uma pesquisadora de criminologia crítica, esse já é um tema também muito debatido, né, e muito relevante para a gente. Mesmo antes dessa discussão sobre o grande encarceramento, né, lá nos anos 80, quando eu comecei a estudar criminologia, né, eu me dei conta de que eu já tenho um tempo, né, não, na verdade eu comecei nos anos 90, mas desde os anos 80, que há uma discussão muito forte, né, no Brasil, fora daqui, inclusive isso começa nos anos 70 com o Alessandro Barata, aqui no Brasil, Nilo Batista, Vera Malaguti, enfim, alguns autores que começam, né, que se inserem na criminologia crítica, já começam a discutir a própria natureza dessa ressocialização, se ela é realmente real ou uma ficção, né, jurídica, uma ficção de um projeto liberal, iluminista, né? Independente, né, dos cárceres serem ruins ou bons, né, serem cárceres respeitosos dos direitos humanos, por exemplo, ou não. Uma das discussões centrais da criminologia crítica é justamente colocar em xeque esse ideal de reabilitação. Eu gosto muito de um jurista argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni. Ele faz uma crítica ácida a esse ideal de reabilitação, né? Ele fala, olha, não faz muito sentido ensinar as pessoas a viver em sociedade retirando essas pessoas da sociedade. E aí ele brinca, ele fala, olha, ninguém aprende a jogar futebol dentro do elevador. É um pouco isso. O mito de que o encarceramento, né, a retirada da pessoa em sociedade vai ensinar, vai fazer com que ela aprenda a viver em sociedade, é um mito moderno, né, um mito iluminista, enfim, a gente não precisa acreditar nele. Mas por muito tempo essa crença, né, foi bastante presente, inclusive nos cursos jurídicos. Quando a gente ingressa no curso de direito, a gente aprende, né, nos manuais de direito penal que essa é uma das funções da pena, ressocializar o condenado. Essa crença da criminologia crítica, ainda que a gente questione isso na sua gênese, né, hoje já não faz muito sentido, né? Essa crença ela perdeu muito desse papel, vamos dizer assim, justificador da pena. Nós falamos hoje do declínio do ideal de reabilitação, tá? Hoje, essa expectativa, né, de ressocialização já não está mais tão impregnada no senso comum, por exemplo, né? Assim, isso reflete, inclusive, nas próprias atividades, né, de reeducação, de reinserção, de ressocialização. O Zaffaroni chama tudo isso de ideologias re. Essas ideologias re, elas perdem também fôlego, né?
nesse momento que nós chamamos de nova economia política do castigo. Hoje a gente já não tem mais essa expectativa tão arraigada, né? A gente já não espera mais essa ressocialização. Na prática, ela de fato não acontece. Não acontecia antes e não acontece agora, que a gente vive um recrudescimento, né, das agruras neoliberais. Assim. O cárcere ele é também um espaço, né, vamos dizer assim, de intensidade das injustiças, das desigualdades provocadas pelo neoliberalismo. O cárcere, da forma como ele se encontra hoje, é um retrato, né, é uma premissa neoliberal. Ele é um depósito de gente descartada do mercado, né? Assim, ele é um depósito de gente que é redundante para o mercado, que é dispensável. Então a gente já não fala mais, eu vou usar uma expressão teórica, mas ela é ácida, ela é cínica, né? A gente já não usa mais a ideia de reciclar pessoas. Elas são realmente despejadas, elas são banidas. Eu tenho um texto chamado Vigiar e Banir, que eu fiz em homenagem ao texto do Foucault, Vigiar e Punir, né? Porque hoje já não faz mais muito sentido o ideal de disciplinamento que está embutido na ideia, né, de ressocialização. O panóptico, né, a leitura panóptica de disciplinar pessoas, que justificou por muito tempo, né, a disciplina no cárcere, ela já não faz mais sentido. Então, a gente abandona aquela perspectiva panóptica de disciplinamento dentro do cárcere, e o cárcere ele vira um lugar ou de depósito de gente, como no Brasil isso é muito comum, ou de exploração econômica do cárcere. E aí eu estou falando dos presídios privados, né, das empresas de encarceramento que existem em outros lugares e que no Brasil ainda não deslanchou. Existiram algumas experiências, mas em alguns lugares o cárcere virou um lugar muito lucrativo de explorar economicamente o aprisionamento, mas que não tem mais essa função ressocializadora nem na sua idealização, né? O nosso imaginário coletivo não pensa muito na ressocialização. Quando a gente pensa em encarcerar pessoas, a gente tem um chavão tão brasileiro que fala, eu quero que apodreça na cadeia, não é? Pois é, quem apodrece na cadeia, eles realmente apodrecem. Quem apodrece na cadeia não tem muita perspectiva de voltar a viver em sociedade sadia, você não acha? Ainda mais se não tiver emprego para ele quando sair, que nós vivemos por conta do neoliberalismo, duas mudanças radicais no processo de empregabilidade, que é a reestruturação do capitalismo e o desemprego estrutural decorrente dessa reestruturação. Se não tem emprego para boa parte das pessoas que gostam de se chamar cidadãos de bem, você imagine para o cidadão que saiu do cárcere e que é considerado, né, por essa visão maniqueísta, um cidadão do mal. Você acha que ele vai conseguir emprego com facilidade? Porque parte sensível da ressocialização, Ítana, é ter trabalho, não é? Realmente, eu acho que isso impacta muito naquilo que a gente chama do ciclo do crime, né? Porque a pessoa que está lá já perde totalmente a perspectiva. São muitos anos que ficam. Eu nunca tinha pensado nessa lógica, assim, dos privar a pessoa para ela aprender a viver em sociedade, né? Porque, de fato, se a gente tirar da sociedade, acho que ela vai aprender ainda menos, não vai acompanhar a evolução social e tudo que está acontecendo. Além de que tem isso, o trabalho impacta muito. Então, se ela não está ali tendo uma profissionalização, né, tendo cursos ou desenvolvendo alguma função, obviamente, quando sair, o mercado que já está concorrido vai estar cada vez mais, ele também fica para trás, além de carregar o estigma do presídio, toda a situação e a injustiça social que sofreu. Então, acho que aí também já entra até na nossa próxima pergunta, que eu ia falar quais são as consequências dessa ressocialização mal-sucedida. De fato, como ela não acontece, fica um pouco nesse mundo idealista, né? Essas consequências, tanto para eles quanto para nós, é de não conseguir resolver a situação. O cárcere, né, ele traz em si uma contradição gigante, que é, de fato, privar o sujeito desviante do convívio social. Tem um filme muito bom norte-americano, um filme antigo, né, dos anos 80, chama Um Sonho de Liberdade. Eu gosto muito desse filme. Justamente porque ele é um filme mais antigo, assim, ele não está falando, né, de encarceramento em massa, é um presídio norte-americano, enfim. Mostra muito esse desencaixe, vamos dizer assim, né, dessa expectativa de ressocializar pessoas, deixando-as
por décadas enclausuradas. Hoje, nós percebemos um desejo punitivista muito maior, que também faz parte, né, de uma leitura muito neoliberal, né, de, olha, o sucesso é mérito nosso, né, e daí a meritocracia, mas o fracasso é culpa inteiramente sua também. Então, acabou aquela ideia, né, de responsabilidade social, inclusive sobre o desvio, sobre o crime. Então, o sujeito, ele responde sozinho e arca sozinho com as agruras e os suplícios do seu erro, do seu crime, enfim, né? E esse recrudescimento punitivo, né, essa ânsia, esse desejo punitivista, ela está intimamente ligada a essa leitura individualista, né, que o neoliberalismo nos produz, né, nos impõe enquanto ordem social. Então, é anacrônico pensar em ressocialização, Ítana, porque ressocialização depende de um amplo e um irrestrito compromisso social, coletivo, de aceitação, de inserção social, que não acontece. Então, assim, não é só dentro do cárcere. Escolas agrícolas, escolas mecânicas, né, presídios, escolas existem, embora agora muito menos do que nos anos 80, por exemplo, né, mas presídios com algum tipo de capacitação, eu não gosto dessa palavra, estou usando ironicamente, mas presídios com algum tipo de capacitação existem, né, há algum tempo, que em tese, né, e é muito em tese mesmo, capacitariam para o trabalho. Mas isso é só uma parte da complexa estrutura que poderia servir de ressocialização, porque na realidade, aprender um trabalho dentro do cárcere não garante que quando você estiver fora dele, você vai ter um programa social, por exemplo, de inclusão de ex-condenados, porque isso inclusive vai gerar muita fúria de quem nunca cometeu um delito. Foi como assim? Né? Existe um programa social para incluir pessoas no trabalho que já cometeram crimes, e para mim, que nunca fiz nada, né? Que sou um cidadão de bem, estou usando essa expressão ironicamente também. Para mim, que sou um cidadão de bem, não tem um programa de inclusão social. Então, assim, para você pensar numa ressocialização, necessariamente você tem que pensar num Estado mesmo, né? Em políticas de Estado voltadas para a inserção, para o apoio das pessoas em vulnerabilidade. Você acha que numa lógica neoliberal, como a gente está vivendo, extremamente individualista, competitiva e predatória, nós temos condições de ter uma política pública de inserção, de ressocialização? Isso é muito hipócrita. Esperar que um encarcerado que ficou muitos anos recluso, né, sujeito a todo tipo de violência, porque, volto a dizer, nós temos um presídio que é chamado de estado de coisas inconstitucional, né, um sistema prisional, melhor dizendo, que é chamado de estado de coisas inconstitucional. É possível mesmo que uma pessoa egressa de um sistema perverso, violento, desrespeitador de direitos de todo gênero, ele vai sair e vai ter apoio social para ter trabalho, né, para ter algum tipo de remuneração, para poder pagar as suas contas, enfim. É muita hipocrisia, né, a gente pensar que isso vai acontecer sem a responsabilidade social e a responsabilidade do Estado. E quando a gente produz algum tipo de política dessa, imediatamente setores da sociedade se voltam contra o Estado, dizendo, mas isso é injustiça, né? Isso é mimimi, isso é passar a mão na cabeça de bandido, né? Porque direitos humanos só para humanos direitos, porque bandido bom é bandido morto. Para alguns, né? Porque para outros a gente já está aí vendo a demanda por anistia. E essa é uma outra discussão que cabe um outro programa, né? Porque a nossa seletividade punitiva, esse é um outro tema da criminologia crítica, né? A seletividade punitiva também é uma grande ironia, né? De pensar que a ressocialização vale para alguns, mas não vale para todos, né? A anistia, o perdão vale para alguns criminosos, mas não vale para a grande maioria, né? Que representa a miséria criminalizada nos nossos cárceres brasileiros. Só para te dar uma pontinha, né, dessa seletividade, num universo de quase 850 mil pessoas encarceradas, pouco mais de 1.000 pessoas têm ensino superior. Isso já é tão definidor, né, de um encarceramento de classe, e essa seletividade ela não pressupõe uma política de reinserção social, infelizmente.
Bem na hora que você estava falando sobre essa competitividade que a gente cria entre a sociedade, eu também estava notando algo nesse sentido, né? Que a gente meio que criou um ranking social, né? Só pelo fato de um já ter sido preso, eu já sou melhor que ele. E é como se a pena depois, né? Depois dele ter passado os anos por ali, não servisse de nada. Ele pagou, mas é só por uma convenção social, porque eu acho que ele continua pagando pelo resto da vida por sempre ter carregado isso, né? E aí eu já entro também na nossa próxima pergunta, que seria, né, pensando de acordo com as suas pesquisas e observações, quais mudanças que a gente poderia fazer para essa ressocialização desses indivíduos que fosse mais positiva, tanto para eles quanto o resto da sociedade? E eu acho que talvez essas mudanças não seria para ressocialização, mas é o antes, né, que nem você falou. É uma questão estrutural, as pessoas vão parar ali porque a culpa é do indivíduo, não do Estado como um todo. Eu como herdeira do pensamento crítico, criminológico, já de antemão digo que é impossível pensar em qualquer possibilidade de aprimoramento desse ideal de reabilitação. Eu não acredito no ideal de reabilitação. Nem por isso, Ítana, eu defendo o fim das prisões, tá? Quisera eu ser uma abolicionista penal. Na juventude eu era. Mas hoje já não tenho condições de sustentar esse argumento, né? A defesa do abolicionismo penal. Eu acho que numa sociedade, numa coletividade, nós temos, sim, responsabilidade pelos atos que praticamos. E alguns atos são tão graves que nós temos como medida cautelar, como cuidado, apartar pessoas, né? Algumas pessoas, pelo menos. E aí está no campo da periculosidade, nem está no campo da culpabilidade. Eu entendo que para algumas situações extremas, o cárcere, a separação dessa pessoa da vida social, ela é necessária ainda que por um período. Isso não significa dizer que eu acredite que lá dentro exista a possibilidade de alguma forma de ressocialização. Eu definitivamente não acredito. Mas eu entendo como fundamental que nós pensemos o cárcere como um lugar, no mínimo, respeitador de direitos. Nós temos um ordenamento jurídico que fala, né, sobre o cárcere e o que deve ter ali para se respeitar direitos de pessoas que estão ali cumprindo pena. A gente tem uma lei de execução penal que eu acho aprimoradíssima, e essa lei é de 84, né, a lei de execução penal. Se nós minimamente respeitássemos o nosso ordenamento jurídico para manter os nossos cárceres respeitosos, isso já seria algo salutar, embora, volto a dizer, né, o cárcere ele é carregado de contradições. Agora, uma coisa muito importante, que eu acho que está para além disso tudo que eu estou falando, o Brasil ele já tem um histórico, né, de cárceres, né, de uma política de encarceramento extremamente perversa, né, assim, mesmo no começo do século XX, nós já víamos tortura, nós já tínhamos histórico, né, de torturas e violações dentro do cárcere, ainda que eles não fossem superlotados. Hoje, essa superlotação, ela tem uma aderência, ela está relacionada a uma política neoliberal. Então, assim, para mim, então, o mais importante seria recuar dessa premissa neoliberal de que o cárcere virou um depósito de pessoas indesejáveis e redundantes para o mercado. Os Estados Unidos já chegou a ter mais de 2 milhões de pessoas presas. Ainda que eles não estejam num bom momento político, mas esse número diminuiu lá. Eles deram uma recuada e acho que a gente poderia fazer isso também, né? Assim, muitas pessoas que estão presas hoje não precisariam estar. Só para você ter uma ideia, nós não conseguimos com a audiência de custódia, que foi uma política penitenciária interessante para diminuir os presos provisórios, né? Assim, então, uma audiência de custódia é uma audiência preliminar que acontece com o juiz para avaliar se é necessário mesmo ou não aquela prisão preventiva. Nem com isso a gente conseguiu diminuir muito, né, o número de presos provisórios no país, que ainda está em torno de 30%, já chegou a ter mais de 40% da população presa provisoriamente, né? Hoje esse número diminuiu, mas não diminuiu tanto assim. Nós temos muitos jovens presos por penas de curta duração que fazem com que esses jovens ingressem no sistema perverso, quando eles poderiam ter tido outras penas, como penas alternativas, penas de prestação de serviço à comunidade, enfim. Mas nós temos um encarceramento muito grande por crimes contra o patrimônio, furto e roubo, por exemplo,
roubo é um crime com violência, mas ainda assim não necessariamente exige uma prisão em regime fechado, quando o réu é primário, por exemplo. Furto, então, que é sem violência, não exige, né, essa prisão de imediato. Tráfico de drogas, né, que é uma excrescência do nosso sistema normativo, assim, que já poderia ter sido, né, descriminalizado, uma série, né, quase metade da população prisional masculina está lá por tráfico de drogas. Então, assim, é um número muito grande. Nós temos, só para você ter uma ideia, mais de 1.500 crimes no país. Mas nós encarceramos pessoas por mais ou menos uns 20, 25 tipos penais. Olha que seletividade curiosa essa. Então, assim, nós não encarceramos pessoas porque elas cometem desvios. Nós olhamos para alguns desvios especificamente, como crimes contra o patrimônio, crimes relacionados ao tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, enfim, são esses crimes que mais encarceram pessoas. Mas nós não conseguimos, com o cárcere, impedir as práticas delitivas que acontecem nesses mais de 1.500 tipos penais. Reduzir alguém à condição análoga de escravo não encarcera muita gente. Por que será? Né? Esse é um tema interessante também. Então, assim, a gente refletir. O cárcere é extremamente seletivo e ele não necessariamente deveria ser utilizado para encarcerar tantas pessoas como ele está sendo utilizado agora. Então, não que eu acredite em ressocialização, eu não acredito, mas nós podíamos ter um cárcere muito menos povoado do que nós temos, com muito menos violência, com muito menos desrespeito, e nós podíamos ter, sim, políticas públicas de inserção social, não relacionadas ao cárcere, obviamente, mas políticas de pleno emprego, políticas que se preocupassem com essas pessoas após o seu cumprimento de pena. Se isso fosse real, nós talvez tivéssemos uma reincidência à prática delitiva menor, não é? Eu acredito nisso. Mas enquanto nós estivermos aderentes a essa lógica neoliberal de competitividade e de radicalização da individualização social, enquanto a gente não pensar coletivamente, nós não teremos esse cenário, infelizmente. Professora, para fechar então o nosso bate-papo, acho que agora é hora da gente olhar para nós mesmos, né? Enquanto universidade, pensando academicamente e também em ações concretas, o que a gente pode, como a gente pode estar se envolvendo nessa situação, né? Eu comentei com você antes da nossa conversa aqui sobre o projeto Alvorada, que existe na nossa Escola Técnica de Saúde, que é um projeto que dá cursos técnicos para esses ex-presidiários, né, ex-detentos. Você também comentou comigo sobre um projeto da Faculdade de Direito aqui nós, que é o Projeto Livre, que dá esse apoio, né, para assistência social e tudo para esse pessoal. Então, como nós da universidade podemos estar agindo tanto com extensões, projetos de extensões, quanto também pesquisa, né? Eu acho isso fundamental. Acho que a universidade ela tem um papel de reforçar o compromisso social com todos os segmentos. Acho bom que a Estes esteja trabalhando dentro do cárcere. Eu sempre parabenizo, né, o Projeto Livre da FADIR por estar trabalhando dentro do cárcere. Eu não acho que nós temos que levar capacitação para dentro do cárcere. Sinceramente, se isso acontecer, ótimo, mas eu não acho que isso seja o ponto final da nossa atividade. Acho que nós temos que estar lá com ensino, pesquisa, extensão e política, porque a universidade é política. Quando a gente, por exemplo, faz uma atividade de formação política lá dentro, que as ciências sociais têm esse papel, nós estamos fazendo algo muito importante. Se o Achille Mbembe chama essa política de necropolítica, se aquelas pessoas estão ali emparedadas, se aquelas pessoas estão ali enterradas, né, nessa prisão-depósito, nós temos que entrar dentro do cárcere para refazer esse processo, para reelaborar essa ideia, né, de que ali não estão só pessoas redundantes, pessoas mortas-vivas. Levar educação, levar lazer, levar entretenimento, levar cultura, levar política, levar conversa, diálogo, levar interação social para dentro do cárcere, é levar a perspectiva de que essas pessoas vivem, elas precisam
ser respeitadas, elas têm direito, elas existem no mundo social. Elas não estão ali despejadas. Tem um professor falecido na USP, no Largo São Francisco, chamado Alvino Augusto de Sá, um dos professores a quem eu devo toda a minha formação. O Alvino de Sá, ele criou um projeto de extensão no cárcere para levar os alunos de direito lá para dentro para ouvir os encarcerados. O projeto era esse. Como assim? Não sei, eu propunha trabalho jurídico, não propunha assistência, né? Nada disso. Ele levava os alunos de direito para conhecer o cárcere, para conhecer os encarcerados, ouvi-los e conversar com eles. Porque eles são pessoas que existem. Isso é muito importante. O professor Sérgio Salomão Checara, que era parceiro do Alvino de Sá, veio para cá, para Uberlândia, para tentar implementar. Várias faculdades de direito no país aderiram a esse projeto piloto lá da USP, do Largo São Francisco, de interlocução. Então, assim, quanto mais a universidade estiver dentro do cárcere, melhor. Ela tem que estar dentro do cárcere, ela tem que estar dentro do hospital, ela tem que estar dentro da escola, ela tem que estar dentro dos órgãos burocráticos do Estado, ela tem que estar nos quilombos, ela tem que estar nas tribos, ela tem que estar em todos os espaços onde existam pessoas que têm direito, pessoas que merecem, né, a atenção e o respaldo social e que não estão sozinhas no mundo, não estão à mercê da sua meritocracia simplesmente. Isso é vida coletiva, é vida social. E a universidade tem papel fundamental nisso, de entrelaçar as pessoas que existem no mundo, de fazê-las se reconhecer enquanto sociedade. Se a gente fizer isso, Ítana, já está ótimo. O que a gente puder prestar de serviços lá dentro, melhor. Mas eu quero sempre pensar que o presídio é um espaço que precisa ser ocupado também pela universidade. Então, quanto mais projetos que não sejam mentirosos, né, que não entrem lá dentro para prometer qualificação que depois aqui fora não vai servir de nada, não vai ter encontro, né, não vai ter respaldo de emprego, por exemplo, de renda. Mas todo projeto que ingresse e que contribua para essa formação, para essa educação, para essa formação política, para essa formação cidadã dessas pessoas que estão ali despejadas, é meritoso e precisa estar, né, precisa ser bastante aplaudido e publicizado. Então eu quero sim aqui parabenizar mais uma vez o Livre, que eu conheço, mas proximamente acho que eles fazem um trabalho muito bacana lá dentro. Conexão, né? Acho que isso que é o que fica. Se a universidade faz essa conexão, é aí que surge a ressocialização deles, porque eles vão estar vivendo em sociedade, né? De fato. Obrigada, professora, pelo nosso bate-papo. Nada, foi um prazer. Tô com saudade da UFO. Minha licença já está acabando, já estou voltando. Estamos te esperando. Até mais, professora. Os projetos citados no final da entrevista pela Ítana e pela Débora são o Alvorada e o Livre. O Projeto Alvorada é uma iniciativa da Escola Técnica de Saúde da UFO, a Estes, e tem o objetivo de incluir novamente os egressos do sistema prisional de Uberlândia na sociedade e no mercado de trabalho. Ele oferece um curso de formação inicial e continuada de eletricista instalador predial de baixa tensão, com duração de 8 meses. O contato é projetoalvorada.ufo@gmail.com. Já o Livre é um grupo de pesquisa e extensão vinculado ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO. Ele visa estudar e promover o diálogo sobre o sistema carcerário brasileiro. Você pode acompanhar as atividades pelo site livre.ong.br. Muito obrigado pela entrevista, Ítana e Débora. E você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido, não deixe de nos avaliar. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que vocês acharam do episódio. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem.
O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas pela jornalista Ítana Santos e a apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, de Ellen Borges, e com o meu colega Túlio Daniel. Nós somos 3 jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da professora e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.